Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso segundo encontro de uma série de 5 encontros, onde eu vou falar para vocês sobre as 5 principais feridas da infância. Ontem nós falamos sobre a ferida da rejeição e hoje nós vamos falar sobre a ferida do abandono. Além disso, teremos um exercício prático de EFT, que é conhecido como acupuntura sem agulhas, para começar a liberar essas emoções, memórias acerca da ferida do abandono. Bora lá? Então vamos lá. A ferida do abandono da infância, ela não se limita apenas ao afastamento físico dos pais ou cuidadores, que pode acontecer com separações, ausência, negligência. Essa ferida também pode ser gerada quando a criança não recebe proteção, cuidado ou suporte emocional em situações muito difíceis da vida dela. E acontecendo essas situações, a gente traz para a nossa vida adulta todas essas feridas e essas questões que impactam na nossa vida ainda hoje. Então eu vou citar para vocês aqui alguns exemplos, os mais comuns que podem ter gerado a ferida do abandono. As experiências de feridas de abandono, às vezes são de grandes traumas sofridos pela criança, mas outras vezes nem precisa ser grandes traumas. Pode ser situações que se repetem no dia a dia da criança e a criança interpreta como falta de amor ou presença. Então, as duas formas podem impactar e levar a criança a se sentir abandonada. Entendem? Um exemplo, o primeiro exemplo que eu quero dar sobre situações que geram essa sensação de abandono na criança, são pais separados e a ausência de um deles. O segundo exemplo é pai e mãe sempre trabalhando e sem tempo para brincar ou ouvir a criança. Lógico, todos os pais, a maioria deles, precisam trabalhar. Tá tudo certo, faz parte da vida. Porém, os pais precisam ter tempo de qualidade com seus filhos e muitas vezes isso não acontece. Por isso que gera essa sensação e esse sentimento na criança de que os pais não têm tempo para ela e de que ela está abandonada. Adoecimento ou morte de um dos pais também é um outro fator que pode gerar esse sentimento de abandono na criança. Pais separados com ausência física, ou seja, aqueles pais que se separam, mas depois não convive, não tem contato com os filhos. Separou, acha que não precisa mais ter contato com os filhos. Às vezes porque ocorre brigas entre o casal, os cônjuges, e a criança que sofre com isso, não tendo possibilidade de convivência com esse cônjuge, com esse pai, quer dizer. Um dos cônjuges, que é pai da criança, não tem a possibilidade de estar presente na vida desse filho. Isso também pode gerar uma sensação de abandono. Crianças que passam cotidianamente longas horas longe dos pais.
Lembra que eu falei lá no início que podem ser grandes traumas que geram a ferida de abandono, mas pode ser pequenos traumas, coisas que se repetem no dia a dia. Muitas crianças sentem essa falta dos pais, quando muitas horas longe, todos os dias, e quando chegam em casa com essa criança, não tem tempo de qualidade para dar atenção para a criança, então a criança sente também como um abandono dia após dia. Pai que abandona a família ou mãe que abandona a família. Isso gera um vazio e uma sensação de abandono que é uma dor enorme, que a criança não tem maturidade para lidar. Então ela sempre vai achar que o problema é ela e ela se sente abandonada. Crianças que não são criadas pelos pais também se sentem abandonadas. Por que meu pai me abandonou? Por que eu não estou morando e sendo criada por esse pai e essa mãe? Eu devo ter algum problema, o problema sou eu. Olha só a cabecinha da criança, o que pensa. E ela leva essa questão para a vida fora. Mas a boa notícia é que a gente pode olhar para essas dores agora, sendo adultos. E uma das maneiras é através da técnica do EFT, que é a libertação emocional, tá? Que a gente já vai fazer um exercício daqui a pouco aqui. E depois, quem quiser fazer um trabalho mais profundo, mais direcionado para o seu caso, para a sua situação, para a sua história de vida, daí é só me procurar que a gente pode marcar um horário para você ser atendido por mim e a gente começar um trabalho mais voltado para a sua questão. Combinado? Então vamos voltar aqui nas situações que podem gerar abandono. Crianças que perdem o pai ou a mãe muito cedo. Isso acontece muito. A morte de um dos pais. Aí isso gera um sentimento, muita tristeza, muita falta para a criança. Crianças que não foram protegidas de violência ou abusos. Sim, a criança que passou por violência ou abusos, ela se sente abandonada, porque quem deveria protegê-la dessa violência e desse abuso não o fez. Gera uma profunda ferida dentro dessa criança. Imagina uma criança que não tem maturidade para entender tudo dessa vida. Se nós que somos adultos não entendemos violência e abuso, imagina uma criança. E ela não se sentiu protegida. Então, é uma das feridas mais traumáticas e que precisa ser olhado para liberar essa dor, porque gera muitas consequências para a nossa vida e pode estar gerando aí na sua vida uma paralisação, uma dor constante, vários problemas, mas dá para ser tratado com carinho, com respeito, no seu tempo, tá? Sentir que precisa se virar sozinha desde cedo. Pai e mãe sempre trabalhando e sem tempo para brincar ou ouvir. Outro exemplo,
Pais fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. Ou seja, quando está presente fisicamente, não dá carinho, não dá atenção, não valida o que a criança está fazendo. Por quê? Porque existem vários motivos para esse pai estar emocionalmente ausente. Ele pode estar lidando com as próprias questões dele, de infância. Porque o nosso pai também, e a nossa mãe também foi uma criança que pode ter passado por essas situações que eu estou listando aqui para vocês, ou outras. Então, como ele também não curou, ele não sabe lidar, ele é pai, ele é mãe, ela é mãe, porém está ali fazendo o básico, mas emocionalmente não sabe lidar. Entendem? Ter irmãos com necessidades especiais ou que exigem mais atenção dos pais. Isso também é uma coisa importante de se falar, que realmente quando existe na família um irmão com necessidade especial que precisa de mais atenção, é lógico que os pais precisam acolher esse irmão. Porém, o que muitas vezes acontece é que só é olhado para esse filho. Os demais que não exigem tanta atenção e não têm nenhuma condição especial, ficam meio de escanteio e com isso se sentem abandonados. Entendem? Porque como criança, ele não entende que o outro precisa de mais atenção do pai do que ele. Ele é uma criança, ele não entende. Tá entendendo como que funciona? E o pai às vezes nem faz por mal isso, mas ele faz o melhor que ele pode. Porém, a criança sente como ele ser colocado de escanteio ou que não merece atenção e leva essa ferida para a vida adulta. Existem muitas outras feridas, assim, coisas que levam a essas feridas. Porém, vou citar só essas aqui hoje, que são as mais importantes. Eu acho que já abrange grande parte dos casos mais comuns na nossa vida. Essas situações que causam essas feridas, elas levam a gente a formar crenças que são quando a criança internaliza essas experiências como verdade sobre ela e sobre o mundo, como sendo verdade, como sendo coisas que vão sempre acontecer daquela forma. Então daí a criança fica com a crença de eu não sou importante, eu não sou digno de amor, as pessoas sempre vão me deixar, preciso me esforçar para ser visto e aceito. Estar sozinho é perigoso, insuportável, não posso depender de ninguém. Aí vem aquele cresce a criança, vira aquele adulto com a crença de que não pode depender de ninguém e não aceita nem ajuda quando precisa. Ele cresce e vira um adulto tão rígido que ele acha que ele não pode depender de ninguém. Ele vai de um extremo ao outro. Como isso tudo, essas feridas e essas crenças afetam a nossa vida adulta? Quem carrega a ferida do abandono costuma ter medo de ficar só ou de ser deixado por quem ama. Desenvolver relacionamentos de dependência ou codependência.
aceitar menos do que merece para evitar perder alguém. Muitos fazem isso, muitos adultos. Muitos que chegam até mim para tratar suas questões são pessoas que aceitam menos, acham que não merecem, com medo de perder as pessoas com quem estão se relacionando. Sentir ansiedade de separação, ciúmes excessivos, necessidade de controle. Essas atitudes não são saudáveis, gente. Ciúmes excessivo, necessidade de controle são coisas que vêm da nossa criança ferida. Precisa ser olhado. O adulto pode ter dificuldade de confiar e se entregar totalmente. Confiar nas outras pessoas é difícil para o adulto com criança ferida de abandono. Se entregar totalmente numa relação. Se entregar totalmente numa relação é aquela relação de confiança, poder mostrar quem você é. É lógico que você vai colocar os seus limites. E isso também é se entregar totalmente. Colocar os seus limites. Ter uma relação saudável. Mas para uma criança com ferida de abandono, isso nem sempre é possível. Outra dificuldade da vida adulta: oscilar entre grande carência afetiva e momentos de isolamento. Então tem hora que ela é aquele adulto carente, que cobra a presença do outro o tempo todo. Sempre alguém tem que tá dando atenção, falando que você é maravilhoso, fazendo as coisas para você. E às vezes você alterna com momentos de isolamento. Porque a ferida está lá dentro de você. Então uma hora você se mostra carente. Aí tenta, não consegue. Aí o que você faz? Vai para o isolamento. Bom, eu vou me isolar. Ele vai e se isola como uma forma de defesa. Ele precisa ficar ali quieto. Tudo é doloroso para a pessoa com feridas emocionais de infância. Tá? Por isso que é importante procurar ajuda de um profissional para te ajudar. Não tenha vergonha de precisar de ajuda. Eu já precisei de ajuda. Eu ainda cuido das minhas questões. Não é porque eu sou terapeuta hoje que todas as minhas questões estão resolvidas. A gente continua cuidando das nossas questões a vida toda. Porém, quando a gente cuida das principais, a gente consegue ter uma vida mais leve e consegue ser mais feliz, mais produtivo, ter melhores relacionamentos, melhores trabalhos, melhores amigos, entendem? Buscar aprovação e reconhecimento constante. A criança ferida do adulto, do nosso adulto, que não curou essas feridas, hoje nós estamos falando do abandono, não curou sua ferida de abandono, você nem sabia que tinha essa ferida de abandono, talvez pelas situações que eu falei aqui, as características, o que pode afetar a nossa vida agora como adulto, você tenha se encaixado, que você tenha sido uma criança que se sentiu abandonada. Então, busque ajuda. Comece a trabalhar isso. E hoje nós já vamos fazer o exercício.
Então vamos fazer um breve resumo, gente. A ferida do abandono nasce da falta de presença e acolhimento dos adultos, cuidadores, pais com a criança. Segundo, gera crenças de desvalor e medo de ser deixado. Na vida adulta, afeta a autoestima, os relacionamentos e a capacidade de se sentir seguro consigo mesmo. O mais importante, além da gente se sentir seguro no mundo, com as pessoas com quem a gente se relaciona, a gente se sentir seguro com a gente mesmo. Tá? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar nos comentários e eu estarei respondendo, tá bom? Agora eu vou propor para vocês, essa é só uma pequena parcela de tudo que a ferida do abandono causa, tá? Pode ter causado na infância, causa nas crianças que ainda são crianças hoje e que nós adultos levamos se não cuidamos, tá? Então vamos para o nosso exercício de hoje? Estão preparados? Então, sentem aí de uma maneira bem confortável, façam 2 respirações bem profundas, fiquem tranquilos e vocês vão me acompanhar. A gente vai fazer o tapping, que são leves batidinhas com as pontas dos dedos, nos meridianos de acupuntura. Eu vou estar sempre fazendo junto com vocês, então vocês vão saber como fazer. E junto com esse tapping, com essas batidinhas, nós vamos falar as frases primeiramente as frases negativas, que vai dar um chacoalhão lá dentro de nós, nas nossas emoções e nas nossas memórias, para ela começar a ser trabalhada e ser liberada. Tá bom? Então eu vou pedir para vocês que vocês pensem numa memória ou numa situação que seja relacionado a isso que a gente está trabalhando hoje, a essa sensação de abandono. Pensa aí, 1 minutinho, para vocês pensarem nessa memória que vocês querem trabalhar hoje. Não adianta pensar em tudo. Eu quero trabalhar tudo. Não dá para trabalhar tudo de uma vez, tá? Pensa em uma memória, tá bom? Uma situação, um sentimento. E durante as rodadas, vocês vão sentir pequenas sensações, pode ser sensação de tristeza, vontade de chorar, pequenos incômodos, que pode ser uma dorzinha de cabeça, uma dificuldade de engolir, uma dorzinha no peito, sabe? Uma dor no braço, mas tudo tem a ver com a liberação dessas emoções guardadas há tanto tempo, tá bom? Mas que com o decorrer do exercício vai diminuindo. Se sentir que a intensidade do desconforto é muito grande, pode parar de fazer o exercício. Só continua batendo nesse ponto aqui da clavícula, sabe esse ossinho que tem aqui, ó? Então vocês põem o primeiro dedo aqui em cima do osso e os demais para baixo. Continua batendo aqui, respirando profundamente. Eu tô seguro, eu tô na minha casa, eu me acolho. Eu me aceito, olhe em volta, veja e nomeie alguns objetos que estão aí e para de fazer o exercício, enquanto eu continuo com as demais pessoas aqui. Combinado? Tomar um golinho d'água aqui? Prontos para começar? Então vamos lá. Fiquem de olhos abertos também durante o exercício.
Batam nos pontos junto comigo e repitam as frases em voz alta, ok? Mesmo que eu sinta essa dor profunda de abandono, eu me aceito e me permito começar a liberar. Mesmo que eu sinta essa dor profunda de abandono, eu me aceito e me permito liberar. Mesmo que eu sinta essa dor profunda de abandono, eu me aceito e me permito liberar. Agora vamos para o topo da cabeça, aqui bem no centro. Essa dor de me sentir abandonado, esse medo de ficar sozinho. Agora aqui no início das sobrancelhas, pessoal, pode ser com as duas mãos ou com uma só. Essa sensação de que vão sempre me deixar. Agora do ladinho dos olhos, aqui ó, sabe no cantinho? Eu sinto um vazio dentro de mim. Leves batidinhas. Agora abaixo do olho. Eu me sinto carente, precisando do outro. É um medo antigo, aqui ó, abaixo do nariz. É um medo antigo, talvez lá da minha infância. No queixo. Eu sinto uma solidão dentro de mim. Agora aqui naquele ossinho que eu falei para vocês, da clavícula. Eu reconheço essa dor de abandono em mim. Agora aqui abaixo da axila. Eu me permito ir liberando aos poucos essa dor. Mais uma vez. Essa dor de me sentir abandonado. Essa sensação de que sempre vão me deixar. Do lado do olho. Eu sinto um vazio dentro de mim. Abaixo do olho. Eu me sinto carente, precisando do outro. Abaixo do nariz. Eu sinto uma solidão dentro de mim. Eu tenho medo antigo de abandono, talvez lá da minha infância. Eu reconheço essa dor do abandono. Eu me permito ir liberando essa dor. Respirem tranquilamente, percebam como vocês estão após essas duas rodadas. E é normal que possa ter diminuído um pouco, ou pode ter até aumentado mais um pouquinho, mas depois começa a baixar. O importante vocês saberem é que para cada pessoa vai ser necessário uma quantidade diferente de rodadas do exercício. Para algumas pessoas, 10 rodadas são suficientes.
Para outras pessoas, 5 rodadas. Para outras, vão precisar de 10, 15, 20, 30. Não tem regra, tá? As pessoas são diferentes, as dores são diferentes. E como a pessoa se comporta, sente e consegue liberar essa dor, também é diferente. E tá tudo bem, tá? Então vocês podem olhar novamente esse vídeo e fazer quantas rodadas vocês precisarem do exercício. Combinado? Vocês podem, no começo do exercício, até não falei, mas vou falar agora, vocês dão uma nota de como que está a intensidade do desconforto do que você está sentindo, daquela memória que você está trabalhando. E dá uma nota de 0 a 10. 0 é nenhum desconforto, 10 é o máximo do desconforto. Então, anota num papel. Eu tô me sentindo nível 8 de desconforto. E anota no papel e vai fazendo as rodadas. Vai parando a cada duas rodadas completas, volta e perceba como está. Melhorei. Baixou para 6. Faz mais um pouco. Baixou para 4. Faz mais um pouco. Baixou para 3. Entendeu? E vai fazendo. Eu aconselho vocês fazerem pelo menos até baixar pro número 3. Ou zerar, que é o ideal. Tá bom? Agora, vamos fazer mais uma rodada negativa, depois seguida de uma positiva para a gente encerrar o exercício de hoje, tá bom? Que já vai ter ajudado bastante vocês, eu acredito. Vamos lá. Mesmo que eu sinta essa dor profunda de abandono, eu me aceito e me permito liberar. Mesmo que eu sinta essa dor profunda de abandono, eu me aceito e me permito liberar. Mesmo que eu sinta essa dor profunda de abandono, eu me aceito e me permito liberar. Essa dor de me sentir abandonado. Essa sensação de que sempre vão me deixar. Eu sinto um vazio dentro de mim. Eu me sinto carente, precisando do outro. É um medo antigo, talvez lá da minha infância. Eu sinto uma solidão dentro de mim. Eu reconheço essa dor do abandono. E me permito liberar aos poucos essa dor. Essa dor de me sentir abandonado. Essa sensação de que vão sempre me deixar. Eu sinto um vazio dentro de mim. Eu me sinto carente, precisando do outro. É um medo antigo. Eu sinto uma solidão dentro de mim. Eu reconheço essa dor do abandono. E me permito liberar aos poucos essa dor. Respirem, tomem uma aguinha e vejam se diminuiu mais um pouco ainda, tá? Com certeza deve ter diminuído bastante o desconforto da dor e da memória.
tá? Agora, para terminar, como eu não vou fazer o exercício completo até zerar o de cada um de vocês, que eu já falei para vocês fazerem depois sozinhos, vamos fazer uma rodada positiva para a gente encerrar o nosso encontro aqui hoje, tá bom? Eu escolho aprender a estar comigo mesmo. Eu posso me dar a presença que tanto busquei. Eu começo a confiar que não estou sozinho. Hoje, não sou mais aquela criança indefesa. Hoje, eu sou adulto. Eu posso cuidar de mim. Hoje, eu posso aprender a me sentir seguro em mim. Eu escolho ser mais leve a partir de hoje. Eu escolho confiar em mim. Perceba como que vocês estão. Depois coloquem aqui nos comentários para mim como que foi para você fazer esse exercício junto comigo. Vou gostar de saber. Quero agradecer a participação de vocês em assistir esse vídeo, fazer o exercício junto comigo. Cada um de vocês que chegar até esse vídeo, fizer, eu agradeço. E te espero amanhã para o nosso terceiro encontro, onde a gente vai falar da ferida da humilhação. Um abraço e até amanhã, pessoal!